A luz brilhante, porém dura, da família real britânica, o nome Princesa Diana continua sendo um símbolo eterno, uma chama que nunca se apaga nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua morte em 1997 não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também uma ferida profunda, um capítulo doloroso que nunca foi encerrado na história moderna. Por quase 3 décadas, os segredos que cercam a vida e a morte de Diana foram mantidos escondidos, como joias preciosas, mas perigosas, apenas esperando o momento de vir à tona. Agora, uma descoberta surpreendente abalou o mundo. Uma carta perdida da princesa Diana para seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, foi encontrada e tornada pública. O conteúdo da carta não só revela os pensamentos mais íntimos de uma mãe, mas também deixa um final assustador, fazendo com que quem a lê sinta o medo que Diana um dia sentiu. Esta história não é apenas sobre uma carta, mas uma jornada profunda de dor, perda e as consequências de encarar a verdade. É uma história de amor, medo e esperança frágil em um mundo onde o passado sempre busca ressurgir. Em 31 de agosto de 1997, o mundo acordou em choque quando a notícia da morte da princesa Diana se espalhou como um tsunami. O horrível acidente de carro no túnel Ponte de El Alma, em Paris, tirou a vida da mulher amada no mundo todo como a princesa do povo. O Mercedes que transportava ela e seu companheiro Dodge Fayed bateu em um pilar em um túnel enquanto tentava escapar da perseguição implacável dos paparazzi. Aquele acidente, no momento fatídico, acabou com a vida de uma mulher no auge de sua influência. Aos 36 anos, Diana não era apenas um ícone da realeza, mas também uma humanitária de grande coração, participando de campanhas para conscientizar sobre a AIDS, remover minas terrestres e melhorar a saúde mental. Mas sua vida também foi cheia de pressões, constante escrutínio da mídia, rachaduras em seu casamento com o príncipe Charles e uma batalha interna para encontrar a felicidade entre a fama e a solidão. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal, mas também o início de mistérios não resolvidos, questões sobre a verdadeira causa do acidente que continuam sendo objeto de inúmeras teorias da conspiração até hoje. Para o príncipe William, 15, e o príncipe Harry, 12, perder a mãe foi um choque que nenhuma criança consegue suportar. Os 2 meninos tiveram que enfrentar a dor diante dos olhos do mundo inteiro, caminhando no funeral de sua mãe sob o olhar de milhões de pessoas, cada passo como uma faca cravada profundamente em suas almas. A imagem de William e Harry, com rostos de bebês, mas tentando conter as emoções, caminhando atrás do caixão da mãe, se tornou um símbolo de luto, um momento em que o tempo parece parar. Nos anos que se seguiram, a família real optou por manter silêncio sobre os detalhes da morte de Diana, uma decisão talvez destinada a proteger os 2 jovens príncipes da curiosidade pública. Mas esse silêncio, embora bem intencionado, inadvertidamente criou um véu de mistério, aumentando as especulações e teorias da conspiração, como os ventos frios soprando pelos corredores do palácio, que nunca desaparecem. A carta perdida da princesa Diana, um documento que se acreditava ter sido apagado pelo tempo, foi encontrada em um arquivo secreto, cuidadosamente guardado como uma relíquia sagrada. A carta, escrita à mão pela própria Diana nos últimos dias de sua vida, é uma mensagem direta para seus 2 filhos, William e Harry. Nele, Diana expressou seu profundo amor pelos filhos, os medos que enfrentou e as esperanças que depositou no futuro deles. O conteúdo da carta não é apenas uma confissão da mãe, mas também um aviso, sugerindo que ela se sente ameaçada por forças invisíveis, pressões que vêm não apenas da mídia, mas também de relacionamentos complexos dentro da família real. Diana escreveu que queria que seus filhos entendessem que, apesar de sua vida difícil, ela sempre tentou protegê-los da escuridão que enfrentava. A carta, escrita com uma caligrafia trêmula, mas determinada, é um testemunho do amor eterno de Diana por William e Harry, e um chamado para que eles permaneçam fortes diante do mundo. A decisão de tornar a carta pública não foi acidental. Uma vez descoberto, foi passado para William e Harry,
que decidiram compartilhar seu conteúdo com o público, sabendo que isso poderia reviver memórias dolorosas. Em uma declaração conjunta, os dois príncipes disseram que queriam que o mundo soubesse sobre esta carta em homenagem à mãe, para que o público entendesse que ela não era apenas um ícone, mas uma mãe com dor, esperança e um coração aberto. Eles admitem que tornar a carta pública foi uma decisão difícil, pois não só lança luz sobre os cantos obscuros da vida de sua mãe, mas também os coloca no centro das atenções, uma posição que ambos tentaram evitar. Mas eles acreditam que a carta é parte integrante do legado de Diana, um documento que precisa ser compartilhado para esclarecer a verdade e proteger sua memória de invenções. O conteúdo da carta, conforme revelado, contém detalhes chocantes sobre o estado de espírito de Diana nos últimos dias de sua vida. Ela escreve sobre se sentir isolada, sobre a pressão para manter uma imagem pública perfeita e sobre o medo de nunca encontrar paz. Ela deu a entender que havia pessoas, embora não tenha sido identificada, que a faziam se sentir ameaçada, como se estivesse sendo observada e controlada. A carta também se refere a conversas secretas que Diana teve com pessoas próximas a ela que ela acreditava que poderiam ajudá-la a escapar dessas pressões. Embora a carta não forneça evidências específicas de qualquer conspiração, ela sugere que Diana vivia em um estado de ansiedade constante, um estado que ela não queria que seus filhos experimentassem. Ela escreveu que esperava que William e Harry crescessem com coragem e compaixão, que não deixassem que as pressões da família real ou da mídia os definissem. O medo de Diana, expresso na carta, é parte integrante desta história. Ela escreveu que temia não apenas por si mesma, mas também pelo futuro de seus filhos. Ela se preocupa que as pressões que enfrentam um dia cheguem a William e Harry, que eles terão que viver em um mundo onde cada ação deles será examinada e cada erro será ampliado. Ela também expressou medo de que as pessoas próximas a ela nem sempre agissem em seus melhores interesses e que houvesse forças invisíveis manipulando sua vida. Essas palavras, cheias de desespero, mas também cheias de amor, são um lembrete de que Diana não era apenas uma princesa, mas uma mãe, uma mulher tentando proteger aqueles que mais amava em um mundo cheio de incertezas. A dor de Diana, conforme expressa na carta, foi uma ferida profunda que ela carregou ao longo de seus últimos anos. Ela escreve sobre momentos solitários, quando sente que ninguém realmente entende o que ela está passando. Ela contou sobre longas noites sem dormir, se perguntando se conseguiria continuar seu papel na família real, se conseguiria continuar sorrindo em público enquanto seu coração estava partido. Mas o que torna a carta tão assustadora é como Diana tentou esconder sua dor pelo bem de seus filhos. Ela escreveu que não queria que William e Harry vissem sua fraqueza, que queria que eles crescessem acreditando que ainda havia bondade no mundo, que o amor e a gentileza poderiam superar todas as dificuldades. Essas palavras, cheias de sacrifício e amor, são uma prova da força de Diana, mesmo em seus momentos mais sombrios. A publicação da carta provocou uma tempestade nas redes sociais e na mídia, como um fogo surgindo de uma brasa fumegante. Alguns elogiaram William e Harry por sua bravura, dizendo que eles ajudaram o público a entender melhor as dificuldades que sua mãe enfrentou, cantos ocultos do mundo que nunca foram expostos. Eles veem nessa decisão um esforço para proteger a memória de Diana, para garantir que seu legado seja lembrado autenticamente. Mas também houve críticos, vozes que argumentaram que tornar a carta pública era desnecessário, que isso apenas reviveu memórias dolorosas e alimentou teorias da conspiração. Essas opiniões, certas ou erradas, são uma prova do poder da história de Diana, uma história que continua poderosamente convincente quase 3 décadas depois. As consequências de tornar a carta pública foram profundas e complexas. Para William e Harry, compartilhar o conteúdo da carta foi uma forma de homenagear a mãe, mas também os forçou a confrontar memórias dolorosas que tentaram enterrar. Os dois príncipes admitiram que a leitura da carta reavivou emoções que eles achavam ter superado, perguntas sobre o que sua mãe havia suportado e o que eles poderiam ter feito para ajudá-la.
Eles também enfrentam pressão do público, que espera que eles revelem mais, fornecendo respostas aos mistérios que cercam a morte de Diana. Além disso, a publicação da carta gerou um debate sobre o papel da família real, como eles lidaram com as pressões enfrentadas por Diana e quais outros segredos ainda podem estar escondidos. Para a família real, a carta foi um doloroso lembrete de fracassos passados. Ela lança luz sobre as dificuldades que Diana enfrentou dentro da família real, pressões que ela sentia que não podia compartilhar com ninguém além de seus filhos. A publicidade da carta também levanta questões sobre a responsabilidade da família real em proteger seus membros, especialmente aqueles como Diana, que não se encaixam no molde real tradicional. É um alerta de que, se as lições do passado não forem aprendidas, tragédias semelhantes poderão se repetir, não apenas para os membros atuais, mas também para gerações futuras, como os filhos de William e Harry. A história da carta oferece muitas lições profundas, não apenas para a família real, mas para todos nós. Ela nos lembra que o amor de mãe é uma força temporal, uma chama que pode iluminar até os cantos mais escuros da vida. A carta de Diana é uma prova de seu amor eterno por William e Harry, um amor tão forte que ainda ressoa quase 3 décadas depois. É também um chamado para valorizarmos as pessoas queridas em nossas vidas, ouvi-las, apoiá-las, mesmo quando elas tentam esconder sua dor. Esta história também enfatiza a importância de encarar a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. A carta de Diana, escrita com honestidade e emoção, é um lembrete de que a verdade, por mais difícil que seja, é parte integrante do processo de cura. A ação de William XII não é apenas um esforço para proteger a memória de Diana, mas também uma maneira de esclarecer a verdade e garantir que seu legado seja lembrado com autenticidade. É também um convite para sermos mais abertos sobre o que escondemos, para admitir que mesmo os mais fortes de nós têm momentos de fraqueza. Além disso, a história da carta é um alerta sobre o poder da mídia e como ela pode moldar, e até mesmo destruir, a vida das pessoas. A perseguição incessante dos paparazzi contribuiu para a morte de Diana. Embora o mundo tenha mudado, a pressão da mídia ainda é um problema que a família real, como muitas outras, enfrenta todos os dias. Isso nos leva a pensar sobre nossas responsabilidades ao consumir informações, sobre como contribuímos para uma cultura de mídia que pode glorificar ou destruir. É também um lembrete de que, em um mundo onde todos podem ser vítimas de escrutínio, a compaixão e o respeito são valores que precisam ser valorizados mais do que nunca. Quando a carta da princesa Diana foi tornada pública, ela abriu um novo capítulo na história da família real, cheio de emoções complicadas e perguntas sem respostas. Embora a revelação tenha um final profundamente perturbador, ela também oferece esperança de que, ao enfrentar o passado, a família real e aqueles próximos a Diana possam encontrar um caminho a seguir. William e Harry, como filhos de Diana, estão trabalhando para construir um futuro onde a memória de sua mãe seja honrada, onde a verdade seja respeitada, por mais dolorosa que seja. Mas essa história não pertence apenas a William, Harry ou à família real. Ela pertence a todos nós que sofremos perdas, que enfrentamos o luto e que buscamos significado em um mundo cheio de incertezas. A publicidade da carta é um lembrete de que, não importa quão doloroso seja o passado, podemos escolher enfrentá-lo, aprender com ele e usá-lo para moldar um futuro melhor. Olhando para o futuro, podemos esperar que William e Harry encontrem paz depois de tudo que passaram, que o legado da princesa Diana continue a inspirar as gerações futuras e que, mesmo na escuridão, haja uma luz de esperança. Embora a morte de Diana tenha sido uma tragédia irreversível, a história da carta mostra que, ao falar a verdade, podemos começar a jornada de cura, mesmo que essa jornada possa levar uma vida inteira.